E em meio à exposição à água contaminada das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, uma preocupação das autoridades de saúde é com o aumento no número de casos de leptospirose. Segundo os dados oficiais, 4 pessoas morreram por conta da doença. 76 casos foram confirmados e até agora mais de 1.000 são considerados suspeitos. A leptospirose é transmitida pela água suja contaminada pela urina de ratos. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com a infectologista Juliana Barreto. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Obrigada, é um prazer estar aqui no Jornal Brasil hoje com vocês. Prazer recebê-la também. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, explicando também para quem está em casa, do que se trata a leptospirose, como que ocorre esse contato. Sim, a leptospirose ela é uma doença bacteriana transmitida por uma bactéria chamada Leptospira. Ela é transmitida pela urina contaminada de ratos, de cães, de animais, né? Principalmente de ratos e cães. Então, lá no Rio Grande do Sul, com as inundações, o que que facilita muito o contato e a transmissão da leptospirose? Porque as inundações, tanto a população quanto as pessoas que estão fazendo os resgates, elas ficam muito tempo com os pés submersos nas águas. E essas águas, nesse momento de inundação, elas estão contaminadas com lixo, com esgoto, então tem urina de ratos infectada ali nessa água, e esse excesso de tempo de exposição aumenta muito o risco da leptospirose, porque ela é transmitida pela penetração em pele, né, dessa urina contaminada com fezes e de ratos e cães. Então, só que às vezes a pele tinha que estar danificada, mas quando fica exposta muito tempo, como nos casos das inundações, pode ser até mesmo uma pele íntegra. Então, o que que é necessário para reduzir um pouco os casos? É, uso de botas, uso de roupas protetoras, né? Os pacientes que já foram confirmados, com certeza já estão recebendo o tratamento adequado, que é o antibiótico, mas é também possível do governo local avaliar em áreas de grande exposição a fazer a quimioprofilaxia, porque às vezes vai demorar muito o diagnóstico e a confirmação desses casos suspeitos, levando à chance de maior risco de evolução dessa doença da forma grave, porque 90% dos casos de leptospirose vão ter uma doença de forma leve e autolimitada, ela vai se resolver usando só sintomáticos. Já 10% dos casos de leptospirose pode evoluir com a forma grave, que é a forma ictérica, que a gente chama, que a pessoa pode evoluir com amarelão em mucosas, pode evoluir com insuficiência renal, insuficiência hepática, realmente podendo em 40% levar a óbito. Então, é de se considerar pela saúde local do Rio Grande do Sul, às vezes, essa quimioprofilaxia. E o que que são os sintomas principais da leptospirose na fase inicial? Ela é uma doença febril aguda, então começa com febre, dor no corpo, uma dor muito intensa, às vezes nas panturrilhas, mal-estar, vômito, diarreia, são esses os sintomas iniciais, que às vezes eles duram ali uns 3 a 4 dias, podem cessar e voltar depois de uns 2 a 3 dias, e aí voltam em maior intensidade, podendo evoluir com essa forma ictérica, como eu disse, que é a forma grave. Tá explicado. E existem grupos que são mais vulneráveis a desenvolver formas graves dessa doença? Não existem grupos mais vulneráveis, assim, comorbidades, essas coisas, não, ela não escolhe, não tem uma predileção. Quem está mais vulnerável a pegar, no caso, é quem tiver mais exposto nos alagamentos, né? Que essa vai ser a forma de transmissão. Mas todo mundo corre o risco de evoluir com a forma grave. Infelizmente, não se tem um grupo. Infelizmente ou felizmente, não se tem um grupo preferencial, mas todo mundo pode evoluir. Entendi. A gente fala aqui sobre casos suspeitos, né? O Rio Grande do Sul, nesse momento, tem mais de 1.000 casos em investigação. Eu queria entender um pouco como que acontece esse diagnóstico. É um diagnóstico complicado ou será que é por conta do alto volume de pessoas que têm apresentado sintomas? Provavelmente pelo alto volume que tem apresentado sintomas, porque os resultados não são tão rápidos. Um dos métodos melhores para fazer o diagnóstico é por PCR, né?
que é a amplificação do DNA. Então, assim, a amplificação genômica, que ficou muito conhecida na Covid-19, o método diagnóstico chamado PCR, que é uma reação de cadeia de polimerase, você pode fazer diagnóstico de várias doenças, dentre elas, por exemplo, a leptospirose. Mas ele é um método caro e tem que ser viabilizado pelo governo de forma rápida. Eu não sei se pela catástrofe tem a previsão desse tanto de kits para fazer esse diagnóstico, então tem essa dificuldade. A outra forma de fazer é por sorologia, por exemplo, pelo método ELISA, que não é tão eficaz, mas tem chance aí de fazer em 70% o diagnóstico. Mas todos esses métodos são caros e demorados. Então, por isso, provavelmente esses casos suspeitos, porque é uma doença febril aguda, então todo mundo que cursa com esses sintomas pode estar com leptospirose, mas dificilmente o governo vai conseguir testar todos. Por isso eu falei que há de se avaliar pelo governo do Rio Grande do Sul, em conjunto com o governo federal, nas regiões mais perigosas, com maior risco, a tendência, às vezes, a fazer a quimioprofilaxia. Uhum. Tem outras doenças também, né, doutora? Talvez isso também possa complicar, porque outras doenças infecciosas também podem estar acontecendo com mais intensidade ali nessas regiões que estão alagadas, certo? E aí os sintomas como febre, por exemplo, pode ser confundido. Sim, essa é a grande dificuldade, né? Porque, imagina, febre, diarreia, cefaleia, dor no corpo, é um diagnóstico diferencial com muitas doenças, né, infecciosas. E aí, se todo mundo que apresentar esse sintoma for testar para a leptospirose, é complicado. Então, para o governo realmente fica esse tanto de caso suspeito, mas podendo ser só uma diarreia pelo quadro das das enchentes. Então, é difícil esse diagnóstico diferencial no início da doença, a não ser que faça o teste rapidamente e tenha o resultado de fato. E qual que é a importância de ter um diagnóstico o quanto antes? Porque, assim, quando você tem o diagnóstico quanto antes, a facilidade de acompanhar de fato como uma leptospirose, e assim você realmente, se está pensando em leptospirose, por exemplo, a pessoa e começa a evoluir com a forma ictérica, que é a forma amarela, já tomar, já iniciar o antibiótico que usa, né, que de preferência a doxiciclina. Então, já iniciar esse tratamento antibiótico, já tomar as medidas cabíveis além dos sintomáticos, então medidas mais específicas. Por isso, se tiver já o diagnóstico, você já vai iniciar o tratamento correto. Perfeito. E o tratamento, ele costuma ser um tratamento longo, um tratamento curto? Quanto tempo mais ou menos a pessoa precisa passar por esse tratamento para se livrar dessa contaminação? Em geral, são 7 dias do uso de antibiótico, assim, se agora é lógico, se a pessoa evoluir com a forma grave e evoluir com as gravidades dessa forma, ela vai ter que internar, vai ser um paciente que às vezes vai ficar internada na UTI, correndo risco de vida, tudo vai depender dessa evolução, mas em geral o tratamento são 7 dias de antibiótico. Uhum. Só para a gente finalizar, quais são as dicas que a gente pode dar para quem está lá no Rio Grande do Sul ou também em outras regiões para que essa pessoa se proteja da infecção por essa doença? Principalmente a questão, lá que está sendo no caso das inundações, então roupas protetoras, botas com cano alto de plástico para tentar minimizar ao máximo a inundação nos pés, porque vai ser os locais principais de contaminação ali, penetração pela pele dos pés. Então, isso é muito importante. Evitar, né, se possível, ficar grandes horas em alagamentos, grandes horas com os pés submersos. A gente sabe que nós estamos falando de uma catástrofe, então essa é a maior dificuldade. Uhum. E eu volto a falar que consideraria o governo estadual, junto com o governo federal, nessas áreas, talvez considerar a quimioprofilaxia, que seria dar o antibiótico de forma profilática, semanal, para as pessoas que estão muito expostas, para tentar minimizar ou evitar que evolua com caso de leptospirose. Perfeito. Agora, o contato com objetos também pode transmitir a doença ou não? Com objetos de que forma você fala, assim, Por com objetos exemplo, que estejam. isso, objetos que tiveram contato com a água, por exemplo, e a pessoa teve algum contato, ou levou à boca, ou teve contato com a mão.
Não, é assim, a exposição é pela pele, é Uhum. penetração de mucosa, né, é pela penetração na mucosa. Então, se tiver contaminado e você tiver uma Tivemos um probleminha ali com a conexão com a doutora Juliana, mas ela estava explicando agora sobre as formas, né, de contaminação ali da leptospirose, doença grave que já matou pessoas lá no Rio Grande do Sul. Essa situação da enchente tem aumentado muito o número de casos, mas acho que a gente conseguiu explicar bem aqui a respeito do contágio, do tratamento e tudo mais. Doutora, voltou? Vou aproveitar aqui para finalizar aqui o vol nosso bate-papo. voltou Pois bem, doutora, vou voltou. pedir para a senhora concluir. Não, então eu deixo esse alerta a toda a população do Rio Grande do Sul, minha solidariedade, porque uma catástrofe é sempre um momento muito difícil, e que o governo possa, de forma mais ágil possível, fazer esses diagnósticos para os casos suspeitos realmente que forem confirmados serem tratados e reduzir a chance de evoluir com a forma grave. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui junto com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Wilker, é um prazer estar com todos vocês. Igualmente. Tchau, tchau.